Olha, ontem foi um grande dia, menos pro Bolsonaro. Claro, eleição não é perfeito, às vezes a gente ganha, às vezes perde, mas a boa notícia é que quem perdeu muito, muito mais do que ganhou, aliás, não ganhou nada, foi o Jair Bolsonaro e os candidatos bolsonaristas. Teve até youtuber bolsonarista que concorreu à vereadora e não conseguiu se eleger por 2 votos. Por 2 votos não foi eleita. Para piorar, a ex-esposa do Bolsonaro não foi eleita. A Val do Açaí não foi eleita. O pessoal que o Bolsonaro fez campanha, muita gente não sabe, mas o Bolsonaro fez no canal dele no YouTube, no Facebook, nas redes sociais dele, fez lá o horário eleitoral gratuito do Jair Bolsonaro. Ninguém que o Bolsonaro divulgou ali se elegeu, só o filho dele, só que tem um porém. O Carlos Bolsonaro teve mais de 30% de votos menos do que na eleição passada. Na última eleição, ele foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro. Nessa eleição, ele ficou atrás de um vereador do PSOL. Quer dizer, perdeu para o PSOL. A coisa tá feia para o bolsonarismo. Se a eleição de prefeito e vereador é um termômetro para saber qual é a popularidade de um governo, de um presidente, olha, a popularidade do Bolsonaro tá no chão, não conseguiu nada aí. Olha, em Recife foi uma humilhação. A candidata do Bolsonaro estava em segunda nas pesquisas, tinha mais de 20%, 27%. Aí foi só o Bolsonaro fazer propaganda dela, ela não foi nem para o segundo turno. A coisa tá realmente feia. E em São Paulo, ó, parabéns ao povo de São Paulo que conseguiu levar o Boulos ao segundo turno. E agora a questão de honra para a esquerda é ganhar o segundo turno em São Paulo com o Boulos e tirar o PSDB de São Paulo finalmente. Vamos ver o que vai acontecer e agora vamos para a campanha de segundo turno para tentar eleger o máximo de esquerda e tirar os poucos bolsonaristas que voltaram. Eu vou mostrar aqui os fracassos do bolsonarismo, mas antes um segundo, se você também tá rindo da derrota do Bolsonaro, ó, teve até quebra-pau lá entre Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselmann, eles estão revoltados. Se você tá rindo disso tudo, então um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a fazer oposição e a levar o bolsonarismo a mais e mais e mais derrotas, porque aqui a gente faz oposição sempre, a gente quebra no meio as mentiras do Bolsonaro e a gente leva a verdade para as pessoas, porque eu sei e você sabe que o Bolsonaro trabalha com base em fake news. E agora, ó, principalmente lá em Porto Alegre, em Fortaleza, eles vão encher de fake news os candidatos que estão contra o bolsonarismo. E quem quer ajudar a gente tem não só campanha aqui nas redes sociais, que a gente faz oposição, mas também nas ruas, tem outdoors que a gente coloca contra o Bolsonaro, tem carro de som, eu vou mostrar aqui o vídeo do nosso carro de som em Fortaleza, e quem quiser ajudar com essas ações do canal, ó, eu vou mostrar aqui, quem não quiser ver o vídeo, pula 30 segundos, que é o vídeo, olha só. Peraí. Escondeu dinheiro na cueca? Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa, Bolsonaro. Porque os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de 600 reais e que essa foi uma conquista da oposição. E foi você quem cortou o auxílio pela metade. Bolsonaro, porque o vice-líder do seu governo... Porque o vice-líder do seu governo escondeu dinheiro na cueca. A gente faz esse carro de som, geralmente em periferias, mas isso foi na praia de Iracema, em Fortaleza, mas vamos voltar em Fortaleza. O bom da eleição é que a gente consegue mapear agora onde os candidatos bolsonaristas tiveram mais votos. Então a gente consegue fazer agora oposição ao Bolsonaro exatamente onde o bolsonarismo está mais forte. Não só em Fortaleza, mas também em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, em todas as cidades onde a gente tem carro de som. Eu vou estudar o mapa por zona eleitoral e mandar os carros de som ali contra o Bolsonaro exatamente no local certo pra gente derrubar esse desgoverno. Quem quiser ajudar, clique em Seja Membro embaixo do vídeo com essas ações do canal ou no primeiro comentário. No primeiro comentário eu sempre deixo PicPay, apoie-se conta bancária. Mas agora vamos rir do Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui, ó, o Bolsonaro fazendo campanha e depois o resultado da campanha do Bolsonaro. Essa aqui, ó, é uma candidata a vereadora, tá vendo? O Bolsonaro no horário eleitoral dele colocou 35038, vote na Paula sei lá o quê. Só que a Paula não sei o quê teve apenas 900 votos e não foi eleita. O Bolsonaro não consegue eleger nem vereador. Só que você fala, mas nossa, Thiago, deve ser uma exceção. Ó, tem aqui, ó, Coronel Menezes, o próprio Bolsonaro colocando aqui, tá vendo? Coronel Menezes 51. Quantos votos será que teve o Coronel Menezes?
ele ficou em quinto na eleição em Manaus. Ele teve 11% dos votos e o Coronel Menezes, tchau querido, é outro que não foi eleito. Aí, mas acabou por aí? Não, não acabou mesmo. Ó, outra vereadora aqui, ó, divulgada pelo Jair Bolsonaro em live dele, ó, para ver como o Bolsonaro estava tentando usar o cacife político dele, falando, ó, vou fazer até para vereadores. Só que a candidata teve apenas 267 votos e é outra que não foi eleita. Lembra de um bolsonarista que o Bolsonaro colocou em um órgão público que falou a seguinte frase: o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. A indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada que é o satanismo. O próprio John Lennon disse que fez um pacto com o diabo. Lembra desse bolsonarista? Ele também foi candidato a vereador. Tá aqui, ó, Dante Mantovani. Ele não foi eleito, ele teve 845 votos, dá para ver aqui o número da votação dele. Outro bolsonarista que teve apoio de Jair Bolsonaro e não foi eleito. Mas tem mais, ó. Tem essa aqui, ó. Ela tá aqui com o Olavo de Carvalho, tá vendo, ó? O Bolsonaro também fez propaganda para ela na live e ela teve 2.000 e poucos votos e não foi eleita. Quer dizer, o Bolsonaro tá... A situação do Bolsonaro tá péssima, porque olha só, o Carlos Bolsonaro teve menos votos do que na eleição passada. O bolsonarismo em si teve menos votos que na eleição passada. A Carla Zambelli já estava gritando fraude, fraude, quando a apuração estava começando, eles já estavam gritando fraude. O bolsonarismo, e aí tudo indica que foi o bolsonarismo, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tentou um ataque hacker no TSE para fazer com que a apuração fosse mais lenta. Inclusive, a apuração foi bem mais lenta. Claro que o TSE quem está comandando o TSE é o Barroso. O Barroso não é uma pessoa que ele fala e eu acredito no que ele fala. O Thiago está chamando o Barroso de mentiroso. Não, só estou falando que o Thiago não acredita. Você acredita no que fala o Barroso? Eu lembro dele falando um monte de coisa e aí vinha a Vaza Jato e mostrava conversas de que era o contrário. Inclusive ele fazendo conluio lá com procuradores da Lava Jato. Eu lembro disso. Então eu não acredito nas coisas que o Barroso fala. Ele falou que o ataque hacker não mudou a velocidade da apuração. O ataque hacker que ocorreu ontem é um ataque de DDoS, um ataque muito... É o ataque mais fácil de se fazer, porque é um ataque que não busca invadir nada, é um ataque hacker que busca simplesmente deixar uma rede congestionada, quer dizer, você manda 1 trilhão de solicitações para aquela rede, imagina que tem um site e você consegue milhares de robôs para entrar no mesmo site trilhões de vezes. O que vai acontecer? O site vai ficar sobrecarregado, vai ficar lento, até uma hora o servidor cai e sai do ar. É isso que acontece. Fizeram isso no servidor do TSE. Culpa do Barroso, eu vou explicar no próximo vídeo. E aí, o bolsonarismo, e ó, tudo indica que foi o bolsonarismo quem fez esse ataque hacker. Tudo indica, porque eles começaram a gritar fraude no comecinho da apuração, antes até que se soubesse que a apuração seria mais lenta ontem. Engraçado, mais lenta. Você pode não estar sabendo, mas vai no site da CNN, do New York Times, clica ali na apuração de votos dos Estados Unidos, você vai ver. Em Nova York, só foram apurados 74% dos votos. Já passaram 3 semanas da eleição quase e foram apurados 74% dos votos. No Brasil inteiro já apuraram 100%. Olha só para a gente deve estar mais ou menos mal acostumada, né? A gente tem geralmente o resultado da eleição em 2 horas. Ontem demorou em São Paulo 5 horas o resultado. Olha só que coisa, 5 horas esperamos para o resultado da eleição. Em Nova York estão até agora contando papel. Já tem o resultado, porque não dá mais para virar, mas continuam contando os votos. Esse é o tamanho da vergonha. E tem aqui mais candidatos bolsonaristas. Ó. Rogéria Bolsonaro, ela teve apoio dos 3 filhos do Bolsonaro. 2.000 votos, não foi eleita vereadora. A Val do Açaí, lembra da Val do Açaí? Quem não sabe, a Val do Açaí, ela era a funcionária fantasma do Jair Bolsonaro. Ele dizia que queria ajudá-la, e aí com dinheiro público, dinheiro meu, dinheiro seu, que a gente pode dizer dinheiro roubado, porque ela não ia trabalhar, e recebia R$ 1.900 por mês de dinheiro público. Isso é roubo de dinheiro público. E a Val do Açaí, 266 gados, ó, tem que ser gente muito burra, votaram na funcionária fantasma do Jair. Outra que ele divulgou aqui, e que não foi eleita, tentou uma mamata e não foi, mas a principal é a youtuber bolsonarista. Ela foi divulgada pelo Bolsonaro, ela foi várias vezes no Palácio do Planalto, e a Paula Marisa, que se intitula professora, ela é professora, mas não sei o que ela pode ensinar para alguém, ela teve 1.707 votos e por 2 votos ela não foi eleita
vereadora, mas ó, a coisa ainda é pior, ó. Essa é a candidata do Bolsonaro em Recife, e aí ele fez a live com ela, falou, votem nela, e aí o que aconteceu? Aconteceu que ela ficou na 4ª colocação com 14 votos, só que quando o Bolsonaro começou a divulgar, ela estava muito na frente. E agora vai começar uma outra campanha, a campanha é para o segundo turno. Ó, a esquerda já está toda em volta do Boulos para que o Boulos tire o Covas da Prefeitura de São Paulo. Só que é difícil. Por que é difícil? Porque são 2 semanas. 2 semanas de campanha é muito difícil virar. No Rio Grande do Sul, as fake news. Olha só, o candidato que está contra a Manuela Dávila, ele é um dos donos do Brasil Paralelo, que é um dos maiores sites de fake news do Brasil. Claro que o Barroso finge que não vê. O TSE está fazendo vista grossa a todas as fake news bolsonaristas, assim como fez para o Russomano, quando ele divulgou fake news em debate, depois usou robôs o dia inteiro para tentar atacar o Boulos, também está fazendo lá no Rio Grande do Sul. A Manuela Dávila tem agora uma missão mais difícil, porque as pesquisas indicavam que ela ia ter uma vantagem boa no primeiro turno e no segundo turno uma vantagem pequena de 3, 4 pontos para os outros candidatos. Só que ela não ganhou o primeiro turno, ela ficou em segunda. Então agora a esquerda tem que se unir em volta da Manu para ver se ela consegue levar a prefeitura de Porto Alegre para Porto Alegre voltar a ter progresso, assim como São Paulo. E ó, em Fortaleza tá o candidato do Ciro contra o candidato do Bolsonaro. A gente, em vez de mandar carro de som lá em Fortaleza, nos bairros onde os bolsonaristas foram mais votados, eu podia simplesmente falar, vou mandar um carro de som para Paris, porque eu não vou apoiar o candidato do Ciro. Mas nós somos uma esquerda responsável. Nós somos responsáveis, nós não queremos jogar Fortaleza nos braços do fascismo, como o Ciro fez com o resto do Brasil, em que ele se omitiu e foi para Paris. Lembre-se que lá de Paris ele não votou, o Ciro não votou contra o Bolsonaro. E inclusive não apoiou o Haddad contra o Bolsonaro, ele não apoiou ninguém contra o fascismo, mas vamos apoiar o candidato do Ciro contra o candidato bolsonarista. Então, vamos colocar carro de som lá em Fortaleza. A gente não pode ajudar a campanha. Veja bem, seria até doação ilegal. Mas carro de som contra o Bolsonaro é uma coisa, contra o candidato dele é outra. Se o Bolsonaro ficar apoiando o candidato e a popularidade do Bolsonaro é assim, o Bolsonaro é muito mais atrapalha que ajuda, pior lá para o candidato dele. Então, vamos mapear os lugares onde o bolsonarismo, não só lá, mas em todas as cidades, inclusive nas que não tiver segundo turno, para a gente conseguir fazer uma oposição. E só uma coisinha que o PT deveria aprender. Olha só as campanhas do PSOL, principalmente a do Boulos, como o PSOL conseguiu eleger. O PSOL teve muito mais votos nessa eleição do que na eleição passada, elegeu mais vereadores, elegeu mais prefeitos, está no segundo turno em várias cidades. E olha, a campanha do Boulos, com 17 segundos na TV, foi uma campanha 100% online. O Boulos chegou no segundo turno com 20% dos votos. Se o PT não aprender, finalmente... Olha, eu tô falando isso aqui, o primeiro vídeo que eu fiz criticando a comunicação do PT, e foi do PT, não foi do PSOL, não foi do PCdoB, foi do PT, que é o maior partido de esquerda que teve 200 milhões de verba esse ano para gastar na eleição. 200 milhões de fundo partidário, tá? De fundo eleitoral. Não é pouca coisa não, comparado com o PSOL, com o PCdoB, com os outros partidos, é muita coisa. Se o PT não aprender a fazer campanha em eleição, daqui, 2022 dá, 2026 vai ser ruim para o PT, 2030 o PSOL engole o PT e o PSOL vai ser o grande partido de esquerda no Brasil, porque o PSOL aprendeu a fazer campanha nas redes sociais. O PSOL está muito ainda nas capitais, não está entrando no interior, mas pouco a pouco o partido vai se enraizando no interior, criando essas raízes e vai chegando no interior cada vez mais e mais e mais e vai pegar o espaço que é do PT. E em vez do PT e o PSOL estarem juntos com uma forte campanha de rede social, juntos assim, paralelamente, mas trazendo mais gente para a esquerda, não. O que está acontecendo é o seguinte, por incompetência do PT, o PSOL está pegando as partes que eram do PT e pegando até setores da sociedade que não votavam mais na esquerda e agora estão vindo para o lado do PSOL. Então é bom o PT começar a abrir o olho, porque senão a esquerda inteira perde com isso. Olha só o Boulos, 17 segundos na TV, mais de 20% dos votos e vai para o segundo turno pau a pau com o Covas. Se o Boulos conseguir transformar essa eleição do Bruno Covas contra o Boulos em um plebiscito, como se fosse um referendo, você gosta do Covas sim ou não, o Boulos ganha. Por quê? Porque várias pesquisas dizem no Brasil que, isso foi muito, muito, muito estudado por cientistas políticos, que para alguém se eleger aqui no Brasil, o candidato precisa de ter mais ou menos 45% de bom e ótimo. O Covas não tem isso. O Covas tem bem menos, tem 30 e poucos, menos de 35. Quer dizer, se for pelo que acontece em todo o Brasil, em prefeituras, em governos, inclusive presidenciáveis,
Se acontecer o mesmo, o Covas não se elege. É para isso que acontece. O adversário no segundo turno tem que transformar essa eleição num plebiscito. Você gosta desse rapaz, sim ou não? E aí a rejeição fala mais alto e aí o candidato acaba não se elegendo. Olha só, um exemplo, tem centenas de exemplos, porque isso praticamente é a regra no Brasil. Um exemplo é a Dilma. A Dilma tinha exatamente 45% de aprovação em 2014. Ela foi eleita por pouco contra o Aécio Neves. Se ela tivesse uma aprovação de 50%, ela ganhava a eleição bem mais fácil. Se ela tivesse uma aprovação de 35%, ela perdia do Aécio Neves. 45% é o limite. E o Covas está muito abaixo disso. Então o Boulos tem boas chances de ganhar em São Paulo. Mas, de novo, a esquerda tem que ficar com ele e fazer essa campanha para que São Paulo volte a sorrir. Vamos ver. Quem não está sorrindo é o bolsonarismo. Teve até quebra-pau hoje, eu vou ver se eu acho aqui. Teve quebra-pau entre Eduardo Bananinha e Major Olímpio e Joyce Hasselmann. Eles quebraram o pau. Aqui tem uma lista dos candidatos que o Bolsonaro falou. Dá para ver aqui? Os candidatos que o Bolsonaro falou para as pessoas votarem. Em Manaus, não foi eleito. Em Santos, não foi eleito. Em Recife, não foi eleito. Em Belo Horizonte, não foi eleito. Em lugar nenhum foi eleito. Apenas em 2 cidades chegaram no segundo turno e, olha, com boas chances de perder. E aqui o quebra-pau, lê aqui a mensagem do Eduardo Bolsonaro. Quem quiser pausa o vídeo, mas eu vou ler. O Eduardo Bolsonaro falou para o Major Olímpio, que foi muito tempo líder do governo Bolsonaro no Congresso. O Major Olímpio assim com o Bolsonaro. Inclusive, quando teve aquele escândalo de Itaipu no Paraguai, coincidência ou não, o Major Olímpio estava no Paraguai no mesmo dia. Escândalo que, aliás, o governo paraguaio abafou muito bem. Esquece esse escândalo que não vai dar em nada. Ele falou, Major Olímpio, o senhor é um brincante dizendo na Jovem Pan que a Peppa, a Joyce Hasselmann, tem baixa votação por conta de ataques de robôs dos filhos do presidente. Ainda acrescentou que ela se expôs porque foi depois na CPI das fake news. Honre a farda que um dia vestiu e assuma o fracasso, traíra. Aí o Major Olímpio respondeu, ele falou: quem é você para falar em farda e honra, moleque? Não me juntar com ladrões, centrão, rachadinha, cheque, é ser traidor? Tem o mínimo de vergonha na cara. A Joyce também entrou na briga. A Joyce falou, esse picaretinha... Pausa aí para ler, mas eu vou ler aqui. Esse picaretinha preguiçoso, fumador de maconha e surfista de Araque nunca terá vergonha na cara. Eduardo Bananinha é um covarde de 5ª categoria. Por que eles são bravos? Porque a votação do pessoal que se elegeu com o Bolsonaro, inclusive da Joyce, inclusive de pessoas que saíram do bolsonarismo, foi pífia, foi péssima. A coisa tá feia pro bolsonarismo e eu já avisei. Em janeiro começa o terror do Bolsonaro. Em janeiro assume o novo presidente dos Estados Unidos, dia 20, e em janeiro acaba o auxílio emergencial. Essa rejeição ao bolsonarismo vai triplicar. A coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Vamos ver os próximos episódios. Mas se o Bolsonaro achou que essa eleição ia servir para ele aumentar o cacife dele lá em Brasília, o tiro saiu pela culatra. Péssimo para o Bolsonaro em Brasília, vai ficar muito mais caro agora comprar os votos do Centrão, até porque o Centrão foi o grande vitorioso da eleição. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo para cima da extrema-direita. Tá surtindo resultado, eles estão caindo. Os conservadores nunca estiveram tão na lama desde que eles surgiram como estão agora. É isso, falou!